Essa videoaula é sobre o artigo Biogeografia, a história de vida na Terra, de Paula Guilum. Eu vou trazer os principais aspectos do artigo, que eu achei interessante no caso. Esse artigo vai estar embaixo. Tem algumas questões que eu não coloquei do artigo, mas algumas sim, o que eu julguei ser mais importante. Primeira coisa, que é a biogeografia, né? Como que biogeografia surge? Ela surge a partir da tentativa de se compreender os padrões de distribuição das espécies. Quando você tenta entender por que determinadas espécies não existem em outros lugares do globo, por que determinados lugares do globo, dois lugares em locais distintos do globo, têm as mesmas condições climáticas, têm basicamente as mesmas condições, no entanto, diferentes. Isso pode acontecer. Surgiu algumas perguntas: por quê? Por que os organismos estão distribuídos onde eles estão distribuídos no local onde eles estão atualmente? E por que determinados organismos são restritos a uma determinada área? Por que eles só vão existir naquela área? Aí depois vai vir os conceitos de endemismo, de espécies disjuntas, de isolamento geográfico, ao decorrer desse vídeo. Então, um conceito mesmo de biogeografia. Segundo no artigo, você vai encontrar: biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no espaço através do tempo. Veja bem, aqui está espaço através do tempo. A gente vai ver que também, logo mais, tem a questão da forma, porque o espaço ele vai acabar impondo condições das espécies, e ao longo do tempo nós vamos vendo o que o espaço impondo condições das espécies modificou nelas, ou elas permaneceram iguais. O objetivo é entender os padrões de organização espacial, dos organismos e os processos que resultam em tais padrões. Ou seja, o padrão, veja só aqui, entender os padrões de organização espacial, como eles estão organizados, no globo, e entender os processos que resultam em tais padrões. Entender? Vem já de muito tempo. Por que aquela espécie é hoje daquela forma? Ela teve alterações ao longo do tempo. Porque o que aconteceu ao longo do tempo para ela mudar? Isso é algo que a biogeografia vai buscar. Quando a gente fala de biogeografia, é algo amplo. No entanto, a biogeografia ela vai ter algumas divisões. Na verdade, eu estou trazendo aqui as duas grandes divisões, que a gente não pode falar de biogeografia sem falar de fitogeografia e zoogeografia. Em primeira mão, o que é fitogeografia? Bom, se a biogeografia ela estuda os padrões de distribuição dos organismos, a fitogeografia ela é uma subdivisão da biogeografia que estuda a distribuição geográfica dos vegetais, dos fatores históricos. Veja só, os fatores históricos, o surgimento daquela determinada espécie vegetal há muito tempo, quando que ela surgiu primeiramente, e biológico, os efeitos dela no ambiente e ela foi extinta. Por que ela não foi extinta? Se ela mudou ao longo do tempo, o que ela propiciou a zoogeografia, que a gente vai ver, ou seja, o que ela propiciou a determinadas espécies animais. E ela também é conhecida, a fitogeografia, como botânica geográfica, não botânica, mas botânica geográfica e geobotânica. Já a zoogeografia é o estudo das causas e consequências da distribuição geográfica de comunidades animais e de suas inter-relações, com o meio ambiente. Quando a gente fala também em fitogeografia, a gente também vai estudar as inter-relações dos organismos, dos vegetais, com o meio ambiente. Então, as duas estão conectadas. Por exemplo, a gente fala das dispersões de sementes, em que a gente precisa de um animal para dispersar uma espécie vegetal, e aquela espécie vegetal vai ter um benefício
ele, ou então, por exemplo, as relações de animais que só estão restritos a uma determinada alimentação proveniente de uma planta, que se você retira essa planta desse ambiente, você também retira esse animal. E diversos outros fatores também, como por exemplo, os animais com o meio biótico, abiótico, eles, ou seja, quando é uma subdivisão, no entanto, elas vão estar relacionadas, tá? Elas vão se relacionar, não é assim, dividir, beleza. Existem 3 componentes que devem ser avaliados em conjunto para o entendimento dos padrões de distribuição da biota. O que é a biota, né? A biota, ela é a massa, digamos, a massa viva. Quando a Pangeia, né, o megacontinente, as primeiras, os continentes, quando eles eram todos juntos, nós tínhamos ali a biota, tá? Todas as populações numa região só, ou seja, num único megacontinente. E quando a gente vai ver, né, teve um evento que dividiu, a gente vai ver o nome desse evento, que dividiu essas terras, as espécies, aquela mesma população daquela espécie ali, aquela mesma população, ela foi para lugares diferentes, continentes diferentes, tá? Então, o entendimento dos padrões de distribuição da biota, certo? Aí aqui vem a outra questão, né, que é existem 3 componentes que devem ser avaliados em conjunto, tá? Para entender a distribuição dos organismos vivos, você tem que levar em conta esses 3 componentes, que é o espaço, o tempo e a forma. Como assim? O espaço, ele é a área geográfica de ocorrência dos organismos. Um organismo, por exemplo, surgiu naquela determinada área. Beleza, ali é o ponto zero de início, de surgimento daquela espécie. Ele surgiu ali, certo? E ao longo do tempo, tá? Os eventos históricos que aconteceu naquela região alterou esse organismo? Bom, dependendo do espaço, porque o espaço ele impõe algumas regras ao organismo, e dependendo da faixa de tempo, tá? Essas regras podem ser visíveis em sua forma, no caso, os grupos de organismos, na forma final dos grupos de organismos, porque, querendo ou não, o espaço exerce uma grande influência no organismo, e essa influência ao longo do tempo, de repente ele pode ser, ou seja, o tempo, como é dito aqui, são os eventos históricos que aconteceram, por exemplo, as glaciações, a própria extinção, por exemplo, dos dinossauros. Então, eles não conseguiram sobreviver no espaço, no caso da extinção. Então, eles pararam por ali. Um exemplo que eu queria dar é, por exemplo, dos tubarões. Eles são os melhores, eles são muito antigos. Eles são os melhores no espaço deles. E pelo fato de eles serem os melhores no espaço deles, ao longo de muito tempo, eles quase não sofreram modificações. Então, a sua forma é praticamente a mesma forma lá em tempos primitivos, em tempos remotos. Como as espécies elas vão parar em determinados locais, aí vem duas formas em que as espécies elas acabam indo parar em locais diferentes e elas acabam se disseminando pelo mundo, né? Que é a dispersão, e a gente vai ver depois a vicariância. A dispersão é quando a população se dispersa, basicamente. Ela se dispersa, ultrapassando barreiras pré-existentes. Ou seja, existe uma barreira, tá? E a espécie ultrapassa a barreira, tá bom? Existe uma barreira e a espécie ela vai ultrapassar a barreira.
Isso é a dispersão. Um exemplo legal é, por exemplo, o continente maior e ilhas menores que acabam de surgir. Quando você imagina, né? Imagina uma ilha. A primeira espécie vegetal que você imagina provavelmente é o coqueiro. Praticamente toda ilha que você vê, surgiu uma ilha, praticamente ele tem um coqueiro. Uau, mas como assim? O coqueiro, ele tem uma capacidade de se dispersar enorme. A gente vai ter dispersões por formigas e dispersão pelo ar, pelo vento. Mas nesse exemplo aqui que eu queria dar é de um local remoto. Por exemplo, uma ilha lá no meio do oceano. Mas ela tem um coqueiro. Ela tem coqueiros lá. Então, quando você olha para ali, quando o coco cai, ele tem meio que uma forma já para flutuar. Então, ele acaba, quando chega lá na ilha, ele já está praticamente pronto, só para fincar suas raízes e habitar aquele ambiente. Claro que a gente vai ter outros tipos de dispersão, mas o que eu quero que você tenha entendimento é que a dispersão é quando a espécie ultrapassa a barreira. Essas barreiras, um outro exemplo é o Estreito de Bering, quando os humanos eles ultrapassam esse estreito, né? Nós tivemos na época em que a Terra estava com temperaturas muito baixíssimas, e formou uma ponte nesse estreito. E assim o homem que vivia os homens primitivos que viviam no continente asiático conseguiu ultrapassar e povoar a América, no caso a América, né? Inicialmente aqui vai ser a América do Norte. É a América do Norte. Aí, essa é uma das teorias, né, de povoamento da América. Teoria de povoamento da América, você estuda lá no seu ensino fundamental. Como o homem povoou a América. Das teorias, que faz parte também de um evento de dispersão. Existem outras teorias, como é o caso da teoria de Nietzsche-Guidon, tá? Não vamos nos prender aqui, não vamos falar sobre ela. E nós temos a vicariância. A vicariância já é um negócio diferente, porque é a área, entendeu? Não é a espécie que vai ultrapassar a barreira. Basicamente, o ambiente vai levar as espécies. Uma grande porção, uma grande massa de terra vai levar essas espécies juntas. A população é subdividida em duas populações pelo surgimento de uma barreira. Aí o que acontece aqui? A gente, por exemplo, tem a Pangeia, certo? E para Pangeia, né, todos os continentes estão ali juntinhos, certo? Beleza? Algo interessante é que os fósseis que você encontra na América do Sul, você encontra naquelas regiões ali da África. Essas cores são a predominância de determinados fósseis, o que é algo bem interessante. Essas populações, elas viviam nesse ambiente ali, onde estão coloridos. Então o continente se dividiu, tá? A Pangeia foi se dividindo e foi levando essas espécies juntas. Ao longo do tempo, algumas se modificaram para outras formas diferentes, tá? Por determinadas condições do meio, mas é algo também interessante de se trazer. O que eu quero deixar claro é, lá na vicariância, a espécie, o organismo, ele atravessa a barreira. Lá na dispersão, o organismo ultrapassa a barreira. Na vicariância, uma barreira surge e divide os organismos. Ou seja, na vicariância, a barreira surge e divide os organismos. Pode ser pela formação de uma cordilheira, tá? Por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Formação de um rio. Formação de um oceano. Quando por exemplo, na formação de um rio, você pode imaginar, por exemplo, determinados, no caso, seres menores, tá? Por exemplo, escorpiões. Tem uma região, surgiu um rio ali e aí aquele local está cercado por um rio. Então não tem como essa espécie passar para o outro lado do rio, assim, de forma
uma forma mais figurativa de falar. A formação de um oceano. Na Pangeia, de certa forma, também foi a formação de oceanos. Então, as espécies de um continente não tinham ultrapassar, né, para o outro continente. A gente também pode pensar na formação de uma ilha, cordilheira, montanhas, por aí vai. Um GIF. GIF tem divisão das terras, no caso da Pangeia, se dividindo para os continentes atuais, né? Lei de Buffon, que antes que alguém critique, lei de Buffon, já que ele é francês. Diferentes regiões do globo, apesar de compartilharem as mesmas condições, são habitadas por diferentes espécies de animais e plantas. O que essa lei quer falar, né? Proposta por Conde de Buffon. O que ela quer dizer é assim: imagina que na sua região tem um clima e do outro lado do globo tem exatamente o mesmo clima. Significa dizer que aqui e na outra região do globo vai ter as mesmas espécies? Não. Não vai ter as mesmas espécies. Por quê? Aí vem a questão da dispersão, a questão da vicariância, da forma que eles foram, o ponto de origem, tá? E não surgiu ainda aqui a questão do ponto de origem, mas aquela espécie pode ter surgido naquele local. E, no entanto, não conseguiu chegar até aquele outro ponto. Mesmo tendo as condições propícias para ela, ela não conseguiu chegar lá. Atualmente é até mais fácil por causa do homem. A gente vai ter as espécies que meio que são pragas, elas introduzidas. Não, espécies que eram daquele ambiente, tem as mesmas condições no Brasil, e aí de repente o homem vai e traz e elas se dão bem. Então, isso é a lei de Buffon. Esse cara ele também vai trazer o conceito inicial de especiação. Só que a especiação que Buffon traz não é como a especiação que vai vir posteriormente, né, no conceito atual. Porque ele fala da relação do clima criando novas espécies. No entanto, não é algo profundo, assim, é só a relação realmente do clima com as espécies novas. Não chega a ser algo como Darwin, Wallace, e que vão questionar sobre a fundo isso. Mas ainda assim ele traz esse conceito, né, do surgimento de novas espécies, da especiação. O endemismo e espécies disjuntas, né? Candolle criou uma das primeiras propostas de classificação do globo em regiões biogeográficas, que podem ser entendidas como grandes áreas de endemismo. Pois é, muitas espécies vegetais foram descritas por Candolle. Ele, por exemplo, você vai buscar determinadas espécies vegetais, tá lá o nome da espécie, vírgula, Candolle, pano. Então, ele percebeu, por exemplo, que muitas espécies vegetais só existiam em determinados locais e mais nenhum local do mundo. E, por exemplo, também as espécies disjuntas, que você encontra um punhado delas aqui e outro lá, não sei aonde. E pronto, entendeu? A distribuição delas. Vamos lá. Algo que eu queria trazer é o endemismo, né? Que é a espécie aqui, no caso, o endemismo, que são espécies limitadas a uma determinada área. Essa aqui é conhecido como dragoeiro. Ele vai estar nas ilhas de Socotra, no mar Arábico, certo? Essa espécie, você só vai encontrar ali, nessa região aí. E mais nenhum lugar do mundo. Essa ilha, ela tem poucas espécies vegetais, espécies animais. É meio difícil de dispersar essa planta. Tem a questão do solo. E tipo, ela é endêmica só dessa região aí, só das ilhas de Socotra, a Dracaena sinambari. E tem as espécies disjuntas, que são distribuídas descontinuamente. Assim, eu não falei, mas eu vou fazer uma ressalva anteriormente, certo? Porque quando a gente fala de endemismo, tá, tem que levar em conta uma outra coisa.
tem um endemismo que é somente daquela região, tá? Supor que é só uma ilha. Só aquelas espécies só existem naquela ilha. Que é o caso, no caso da Dracaena, né? Do dragoeiro. Popularmente dragoeiro ou Dracaena cinnamomum. Agora tu tem um outro endemismo, que é o endemismo que é a parte daquela região. Por exemplo, tem uma espécie que ela tá no Piauí, tá? Você vai encontrar ela no Piauí, no Acre e não sei, em Minas. Pronto. Aí a questão é, isso é um exemplo também de espécies disjuntas. Elas estão disjuntamente, no caso, distribuídas. A gente já vai ver isso. No entanto, se você parar para pensar, elas são endêmicas. Você só encontrar nesse ambiente, nesses estados. Mas, ou seja, no Brasil. Então elas são endêmicas da onde? Do Brasil. Quando você olha por esse aspecto. Ou seja, você não vai encontrar mais em nenhum lugar do mundo, se você encontrar no Brasil. Agora vamos supor que, além de elas existirem nesses 3 estados, também existem na Argentina e na Guiana Francesa. E mais nenhum outro local do mundo. Então, elas também são endêmicas. Só que nesse caso, endêmicas da América do Sul. Entendeu? Se você parar para pensar. Mas também, aí vem a questão também da distribuição, né? Que são as espécies disjuntas. Então, espécies disjuntas são distribuídas descontinuamente em mais de uma região, mas dispersas entre si. Então, Elona quimperiana é uma espécie de gastrópode. O seu nome científico provém da cidade de Bretagne, de Quimper, pode ser encontrada nos seguintes países, França e Espanha, apresentando distribuição disjunta. No exemplo que eu dei lá da planta, né, na espécie vegetal, você só vai encontrar ela no Piauí, no Minas e no Acre, tá? É também um exemplo de espécies disjuntas, certo? Mas se você parar para pensar, por exemplo, você só encontra elas no Brasil. Então, é um exemplo de endemismo. São espécies que você vai encontrar no Brasil. Parando para pensar dessa forma. Então, ali a espécie disjunta de acordo com a área de distribuição delas. No caso, é descontínua, de certa forma. A área de distribuição descontínua, mesmo estando somente naquela região. Algo também que eu queria deixar claro, e eu não deixei claro, é a questão do espécies juntas, flora e vegetação, tá? Isso ainda aqui, né? Na verdade não seria na parte do endemismo, seria lá em fitogeografia. E eu acho que eu vou deixar isso para fazer a ressalva no final, beleza? Para não sair da linha de pensamento. Aí no artigo também a gente vai ver sobre a evolução por seleção natural, certo? Interessante que ela coloca Wallace e Darwin junto, né? Isso é bem legal, porque Wallace, ele é meio que o precursor, tá? Só que ele não chegou a publicar. Se ele tivesse publicado o livro dele bem antes, ele publicou ainda um livro que foi a motivação de Darwin para publicar a origem das espécies. Wallace perdeu parte dos trabalhos dele num acidente, acho que foi navio ou alguma coisa assim, acho que foi um incêndio no navio. Então, acabou que não foi Wallace o pai da origem das espécies, de certa forma, né? No caso seria a versão Wallace. Mas os dois contribuíram de forma imensa por evolução por seleção natural. Veja aqui que eu não estou trazendo, né, somente sobre a questão da evolução, né, como você fala. A evolução das espécies. Evolução das espécies como? Tá? Por seleção natural. Certo? Seleção natural, ela é o mecanismo que causa aquela determinado tipo de evolução naqueles organismos. Mas como assim? Que é uma seleção? Vamos pegar o exemplo da seleção brasileira. A seleção brasileira é que você pega os melhores jogadores do Brasil para irem jogar, tá? Representar o Brasil. Então você pegou o quê? Os melhores jogadores, certo? E na natureza? Na natureza ela vai selecionar também. Só que nesse caso, os índios melhores, o que ela considera os melhores. Isso não vai por força ou por diversos fatores, né? Porque, na verdade, a seleção ela vai ter a ver com a adaptação daquele organismo.
Então aquele organismo ele pode ser excelente em um determinado ambiente, mas ele pode ter a infelicidade de estar no ambiente errado. E se ele está no ambiente errado, não vai dar certo para ele, porque ele tem que ser o melhor naquele ambiente dele. E isso seria a seleção natural. Ou seja, a natureza seleciona os melhores organismos àqueles determinados ambientes. Então, vamos lá. Um exemplo que eu queria trazer é o de Madagascar, certo? A gente vai primeiramente falar sobre a vicariância, certo? Quando os continentes se dividiram, Madagascar meio que foi jogada, tá, até a África, e ela foi jogada ali pra fora, né? Ficou meio que uma ilha ali gigante. O que acontece? Madagascar ela ficou isolada por muito tempo. E a gente viu lá que pra gente entender a distribuição dos organismos, a gente tem que levar o espaço, o tempo e por consequentemente a forma. E Madagascar tem um espaço característico só dela, e que acabou, as espécies que tinham ali ficaram muito tempo confinadas àquele espaço e adquiriram características que você só vai encontrar, basicamente, esses animais, essas espécies vegetais, somente em Madagascar. Mas assim, ou seja, isso é o resultado disso foi o quê? Foi a forma. Mecanismo de evolução das espécies inclui, aí vem aqui, né, a deriva genética. O que é a deriva genética? É quando aquela população não consegue passar seus genes para uma outra região. No caso, quando você olha para Madagascar, certo? Os organismos em Madagascar, eles ficaram isolados do restante do globo. Eles não conseguem passar seus genes para os outros locais do globo. Então ficou confinado aí nesse ambiente. Então isso é uma deriva genética. Agora, se tivesse um fluxo gênico, significaria que, por exemplo, eles ainda se conseguiriam passar a informação de um lado para o outro, tá? As mutações, também tem as mutações que a grande parte das mutações são deletérias, mas de repente basta uma pequena mutaçãozinha, uma coisinhazinha assim, uma pequena modificação, tá? E ao longo do tempo ela pode ser melhorada. Então pode surgir, a grande parte das mutações elas são deletérias, mas quando surge uma mutaçãozinha que ela é benéfica, essa espécie ela vai ter uma capacidade de sucesso muito maior. E quando eu falo uma pequena mutação, é porque temos a mania de pensar em mutação como já a mudança de uma característica física visível, o que nem sempre é. Como assim? Vamos falar novamente sobre a deriva lá genética, certo? Nós somos os organismos, tá? Os organismos em si são formados por genes, certo? As características deles são dadas pelos genes. Mas o que é o gene? O gene ele é um fragmento de DNA. Esse fragmento de DNA ele vai ter informações para ser criado um aminoácido. Ele tem ali o molde para ser criado um aminoácido. O aminoácido, quando ele se junta, ele forma uma proteína. A proteína, ela vai dar características ao organismo. Então, vamos aqui nesse exemplo hipotético. Imagine que um organismo nasceu com a capacidade de produzir mais de uma determinada proteína. O simples fato de ele ser capaz de produzir mais uma determinada proteína benéfica, tá? Torna ele bem sucedido naquele ambiente. E com isso, cumulativamente, ele vai ter maiores chances de espalhar e maiores chances de sobrevivência. E ao longo do tempo, essa pequena característica, que foi uma pequena mutação, só a capacidade de produzir mais de uma proteína benéfica. Que quando você olha, praticamente você não vê essa mutação acontecendo. Que essa mutação aconteceu. Mas essa
simples capacidade, de repente, tornou ele bem sucedido. Ainda mais do que sua espécie, no caso. Ele continua sendo a mesma espécie, mas, no entanto, isso tornou ele com uma característica melhor. E isso vai sendo juntado ao longo do tempo e produzindo modificações maiores. Até um ponto em que você pode, de repente, no caso, eu estou falando daquilo, uma mutação pequena, não reconhecer mais essa espécie, tá? De forma cumulativa. Isso é algo que, por exemplo, Richard Dawkins, que ele é um das referências em evolução, né? Baseado no caso em Darwin e Wallace, né? Que ele, depois pesquisem, por exemplo, Richard Dawkins, que seria a evolução cumulativa. Bom, no artigo também tem a teoria da deriva continental. Alfred Weiner, certo? Ele propôs a teoria da deriva continental. Foi o primeiro a apresentar evidências extensas de vários campos de estudo aliado ao conhecimento da geologia da Terra. O que acontece? Anteriormente, já tinham pessoas que, por exemplo, defendiam a existência de um megacontinente, a Pangeia. No entanto, a existência desse megacontinente baseado somente no encaixe, tá? No encaixe dos continentes. E você precisa de muito isso, tá? Para ser aceito. Weiner, ele é o cara que ele traz diversas evidências aqui, ó, diversos estudos com campos de conhecimento, no caso da geologia e da Terra, ou seja, vários campos de conhecimento diferentes. Por exemplo, a questão dos fósseis. Tudo bem, tem um encaixe. Agora a gente vai analisar os fósseis que a gente encontra aqui e na África, que é o exemplo que eu dei lá no comecinho da questão dos fósseis. Que tem fósseis que você só encontra na América do Sul e na África, certo? Então, isso aqui já é mais uma evidência. Também tem a datação das rochas, tá? Que você encontra em locais da África e da América do Sul. Não só nesses, eu tô dando esses dois exemplos porque fica mais próximo da gente, mas enfim. Então, ele foi o primeiro a trazer um conjunto de diversas teorias, certo? De diversos campos de estudos para provar a sua teoria, né, que é a teoria da deriva continental, que isso acabou sendo englobado na teoria depois de tectônica de placas, quando você tem um conhecimento, ele teve conhecimento maior sobre como que as regiões da Terra se estão dispostas, no caso, quando você descobre que o leito oceânico ele está sendo recriado, né, pelas áreas de ducção e subducção. Vamos lá, continuar. Sistemática filogenética. Bom, aí vem uma coisa. A gente sabe, tá, que o sistema de existe evolução por seleção natural. A gente sabe que existiam espécies que já não existem mais. Existem espécies que já não existem mais. Então isso significa de que existem parentescos. Existem parentescos entre essas espécies. E se existe parentesco entre as espécies, existe uma necessidade de você classificar elas de acordo com o parentesco evolutivo delas. Ou seja, sistemática filogenética. O sistema de classificação dos seres vivos deveria refletir diretamente os resultados do processo evolutivo. O surgimento desse método, hoje conhecido como sistemática filogenética, ou seja, você organizar os seres vivos de acordo com o seu parentesco evolutivo. Atualmente, quando você vai classificar os organismos, você não classifica eles simplesmente pela aparência. Eu vou classificar esse organismo aqui porque ele se parece com aquele. Não, existe um estudo molecular para saber se aquele organismo ele tem um parentesco genético com aquele outro, e assim ele é classificado, tá? Isso surtiu uma grande contribuição. Você tem um pensamento, você passa a entender de que nós somos
descendentes meio de um organismo lá há muito tempo. Descendemos de um organismo há muito tempo. Então, é meio difícil as pessoas entenderem, como que eu vou saber meu parente que eu tenho eu não quero, eu não aceito, vamos supor, tem gente que fala isso. Eu não aceito de que eu sou descendente de um peixe, por exemplo. Só que as pessoas, elas pensam, né, como que eles sabem disso? E elas não param pra pensar de que quando elas têm um filho, elas querem realmente saber que o filho é delas, elas fazem um teste de DNA. E elas aceitam que o teste de DNA disse que aquele ali é o parente dela. Mas como que ela não aceita, por exemplo, que a ciência tem a capacidade de saber que ela tem parentesco com um animal bem remoto? Tá? É só pra deixar isso pra pensar. Aí depois vem a biogeografia cladística. Ela pode ser entendida como a integração entre tectônica de placas, vicariância e sistemática filogenética. O objetivo principal da biogeografia cladística é a busca por padrões de distribuições congruentes. Basicamente, a biogeografia cladística ela é o caldeirão. Pegou tudo, juntou e para poder estudar a forma que as espécies estão distribuídas. Aqui nesse cladograma aqui, tá? Vocês veem aqui, ó. Nós temos aqui as espécies A. Nós temos uma barreira, certo? Aí nós temos a espécie B e a espécie C. E quando você olha aqui na árvore, a gente A, B e C separados. Eles estão separados e eles não juntam entre si, tá? Aqui no caso nós temos a espécie A. E nesse caso lá, né, elas não tem nenhum parentesco entre si. Aqui nós temos a espécie A, uma barreira, a espécie B e C. E quando nós olhamos bem aqui, já existe um parentesco entre a espécie B e a espécie C. Ou seja, a espécie A, aí não existe nenhum parentesco. Mas quando você olha bem aqui assim, nós temos a espécie A, B e C. E quando você olha nesse ponto, elas estão juntas, não tem nenhuma barreira entre elas. E você tem um parentesco entre A, B e C. Eu acho que isso deu para ser entendido. E para finalizar, apenas para dizer que a biogeografia ela tem uma natureza interdisciplinar. Ou seja, ela engloba diversas áreas de estudo, tá? Como a taxonomia, filogenética, sistemática molecular, geografia, ecologia. Eu vou deixar também esse artigo está em inglês, mas se você tiver vontade de dar uma lida nele, ou até tem o Google Translation, então dificuldade, você vai estar lendo aos pouquinhos e dá para ler de boa. A biologia de conservação, a paleontologia, a linguística, enfim, ela tem uma natureza interdisciplinar. Para ela surgir, para a biogeografia surgir, foi necessário diversas áreas de estudo, diversos pensadores, para você ter origem a esse campo de estudo. E basicamente acaba por aqui. Eu vou fazer agora algumas ressalvas, tá? E você fica por conta, você pode sair ou então ver as ressalvas. As ressalvas são que eu deixei de falar sobre flora e vegetação lá em fitogeografia. Nunca confundi isso, certo? Flora e vegetação. Porque a flora é a quantia de espécies que você tem naquela região. E a vegetação é a predominância de uma ou mais espécies naquela região. Como assim? Imagina a região de mangue, certo? Você fala de flora da região de mangue, você está falando das espécies na região de mangue. Vamos só supor que lá tem 12 espécies, tá? No entanto, nessa região de mangue, você vai ter a predominância, quando você olha, a predominância de 3 espécies. Ou seja, predominantemente vai ter 3 espécies. Então é uma região, tem, tá? Uma flora relativamente pequena, mas é uma vegetação, tem determinadas espécies que são predominantes daquela vegetação. Ou seja, uma vegetação, a gente chama de vegetação marcante. Você olha e você praticamente vê somente aquelas espécies, aquelas mesmas espécies. Tá? Então essa é a ressalva que eu queria fazer lá em fitogeografia, que eu acabei deixando de falar. E
como já dito, os artigos vão estar aí, é uma síntese, um resumão. Tem coisas que eu deixei de falar do artigo, tem coisas que eu poderia ter completado, mas não completei, até por causa da falta de tempo. Eu tô pagando 8 matérias e tô fazendo esse vídeo no domingo. Eu queria ter feito algo melhor, mas enfim, não dá. Eu não sei se isso vai ter retorno, não tô ganhando nada com isso. Então, se eu não souber que eu estou tendo retorno, então provavelmente vou parar por aqui. E é basicamente isso. Tchau, até a próxima.